Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje vamos dar sequência à nossa leitura dos informativos de jurisprudência comentados pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Para você que está começando a estudar agora, a jurisprudência ela tem caído cada vez mais nos nossos concursos, principalmente em concursos jurídicos. Então, se você ainda não está muito aprofundado aí no entendimento dos tribunais nacionais, siga conosco nesse estudo e dá uma olhadinha também no site do professor Márcio Cavalcante. O site Dizer o Direito publica semanalmente os informativos de jurisprudência, comentados de uma forma exemplificada, tudo para facilitar o nosso estudo da jurisprudência, tudo bem? Então vamos seguir aqui, começando com o direito ambiental, tratando de competência. Competência para julgar ação que tem por objeto apenas a reparação de danos morais e materiais suportados por pescadores em razão do rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais. Importante: em ação que tem por objeto apenas a reparação de danos morais e materiais suportados por pescadores em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, não se discutindo a responsabilização do Estado, não prevalece a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, permitindo-se o ajuizamento no foro de residência do autor ou no local do dano. Responsabilidade civil por dano ambiental. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária. Nos casos em que o poder público concorre para o prejuízo por omissão, a sua responsabilidade solidária é de execução subsidiária ou com ordem de preferência. Importante: caso adaptado. Particulares desmataram vegetação nativa em área de preservação permanente para a construção de casas. Mesmo após 6 anos, o município não adotou providências para impedir a continuidade da degradação ambiental e recuperação da área. Diante disso, o STJ reconheceu a responsabilidade do município diante de sua omissão. Essa responsabilidade é objetiva e solidária, mas de execução subsidiária ou com ordem de preferência. Direito civil. Contratos, honorários advocatícios. Os honorários contratuais ad exitum somente podem ser exigidos com trânsito em julgado, momento em que se constata o efetivo êxito na demanda. É descabida a cobrança antecipada de honorários ad exitum relativamente a ações ainda não julgadas em definitivo, apenas com base em decisão liminar. Os honorários advocatícios pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação ou renúncia do mandato no curso da demanda. Sucessões. Em regra, somente após a interpelação do herdeiro sobre a existência de bens sonegados é que a recusa ou omissão configura prova suficiente para autorizar a incidência da pena de sonegados. No entanto, isso pode ser demonstrado por outros meios. É possível aplicar a pena de perdimento da herança aos herdeiros, ainda que estes não tenham sido interpelados pessoalmente, quando comprovados o conhecimento acerca da ocultação de bens da herança e o dolo existente na conduta de sonegação desses bens. No caso concreto, o falecido deixou 2 filhas do primeiro casamento e 2 filhos do segundo matrimônio. Houve sonegação em favor dos 2 filhos do segundo casamento. A segunda esposa, mãe desses filhos beneficiados, foi a inventariante. Ela foi interpelada pessoalmente pelas filhas do primeiro matrimônio e, mesmo assim, não trouxe os bens para inventariar. Pelas circunstâncias do caso concreto, os filhos beneficiados, mesmo sem terem sido pessoalmente interpelados, também sofreram a pena de sonegados porque ficou demonstrado que tinham os elementos objetivo e subjetivo. Direito processual civil. Recursos. Agravo. É possível aceitar carta-fiança como depósito prévio do valor da multa. Parágrafo 5º do artigo 1021. Em que a instituição financeira figura como fiador e afiançado. Se a parte interpuser um agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente,
O órgão colegiado, por votação unânime, poderá impor ao agravante multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa, parágrafo 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil. Em regra, se a parte quiser interpor qualquer outro recurso, precisará fazer o depósito prévio do valor da multa. Esse depósito prévio pode ser feito mediante fiança bancária. Vale ressaltar, contudo, que, se o recorrente for um banco, ele não pode oferecer uma carta de fiança na qual seja o fiador e, ao mesmo tempo, o afiançado. Embora se reconheça que a apresentação de carta-fiança serve como substituta do pagamento em dinheiro para fins de cumprimento do artigo 1021, parágrafo 5º do CPC, a carta-fiança apresentada, na qual o banco é fiador e afiançado, não serve como garantia fidejussória. IRDR, reclamação. STJ mantém, em recurso especial, acórdão de TJ, que julgou IRDR. Se o entendimento fixado for desrespeitado, não cabe reclamação ao STJ. Importante: é descabida a reclamação ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento em inobservância de acórdão proferido em recurso especial em incidente de resolução de demandas repetitivas e RDR. Exemplo: TJ de São Paulo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, julgou um incidente de resolução de demandas repetitivas, um IRDR. Foi interposto recurso especial. STJ manteve o acórdão do TJ de São Paulo. Se esse entendimento for desrespeitado, não cabe reclamação ao STJ. Cumprimento de sentença. É incabível a repropositura de cumprimento de sentença de parcela de mesmo crédito que não foi cobrado anteriormente em observância à coisa julgada e impeditiva de nova demanda. Em relação aos limites objetivos da coisa julgada, haverá o óbice da coisa julgada material para ajuizamento de nova ação quando se constatar a existência da tríplice identidade, partes, causa de pedir e pedido, considerando-se que a alteração de qualquer uma modificará a ação e afastará o pressuposto processual negativo objetivo da coisa julgada. No caso concreto, o STJ reconheceu que, no segundo pedido de cumprimento de sentença, havia tríplice identidade com o primeiro pedido de cumprimento de sentença, que foi negado e no qual houve trânsito em julgado. O argumento de que se tratava de outra parte diferente do mesmo crédito não foi acolhido. É sabido que a lei autoriza, em algumas situações específicas e justificadas, o fracionamento do feito executivo. No entanto, no caso, não havia interesse fático ou jurídico plausível para que o autor fracionasse o julgamento em cumprimentos de sentença distintos. Aliás, fracionar a bel prazer o cumprimento de sentença de crédito único, líquido e certo, para executar uma das parcelas em momento diverso, envolvendo as mesmas partes e decorrente de um mesmo fato gerador, provimento jurisdicional de capítulo único, sem que se efetivasse nenhuma ressalva em relação ao primeiro cumprimento de sentença, demonstra um comportamento contraditório em verdadeiro venire contra factum próprio. Direito penal. Detração. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como período de detração da pena privativa de liberdade da medida de segurança. Importante: atualize o informativo 693 do STJ. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas,
essa fração de dia deverá ser desprezada. Cuidado, porque existem julgados do STF em sentido contrário. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Então fique atento aí, porque em uma eventual prova pode sim questionar o entendimento de um tribunal ou de outro tribunal, no caso do STJ ou da Suprema Corte. Então é muito importante conhecer a distinção do entendimento, tudo bem? Então, como vocês poderão ver, já ficou aí registrado no informativo essa divergência. Seguindo agora, crimes contra a família. O inadimplemento de pensão alimentícia apenas configura crime de abandono material quando o agente possui recursos para prover o pagamento e deixa de fazê-lo propositadamente. O crime de abandono material, inserido no artigo 244 do Código Penal, inaugura a lista dos delitos contra a assistência familiar. Trata-se de tipo misto cumulativo, na modalidade omissiva pura, de natureza permanente. A criminalização do inadimplemento da prestação alimentícia está alicerçada nos primados da paternidade responsável e da integridade do organismo familiar. No entanto, considerando que o direito penal opera como última ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação. Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no artigo 244 do Código Penal. Além disso, a omissão do pagamento deve, necessariamente, ocorrer sem justa causa, por consistir em elemento normativo do tipo, expressamente descrito no texto legal. Em suma, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime. Lei de drogas. É possível que o Poder Judiciário conceda autorização para que a pessoa faça o cultivo de maconha com objetivos medicinais. Pacificou. Importante, atualize os informativos 690, 736 e 742 do STJ. É cabível a concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de cannabis ativa para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado e chancelado pela Anvisa. As condutas de plantar maconha para fins medicinais e importar sementes para o plantio não preenchem a tipicidade material, motivo pelo qual se faz possível a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica do tratamento. Direito processual penal. Acordo de não persecução penal, mais conhecido como ANPP. Não é compatível com a via do habeas corpus a pretensão de declaração de inconstitucionalidade do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. No caso concreto, o impetrante alegava que a exigência feita pelo artigo 28A do CPP de que o investigado confesse a prática da infração penal seria inconstitucional porque violaria o direito à não autoincriminação. A sexta turma do STJ não concordou. Essa exigência legal não implica violação do direito à não autoincriminação. O réu é livre para analisar a conveniência de confessar, assim como ocorre com a própria atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, na medida em que, se de um lado a confissão pode robustecer a tese acusatória, ônus, também pode franquear a diminuição da reprimenda, bônus. Além disso, essa declaração de inconstitucionalidade não poderia ser feita em sede de habeas corpus. Para se afastar o requisito legal da confissão da imputação, como etapa necessária da celebração do acordo de não persecução penal, seria imprescindível a afetação da matéria à Corte Especial para a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 28A do CPP,
sob pena de violação da súmula vinculante número 10 do STF, procedimento incompatível com a célere via de habeas corpus, cujo rito não admite a suspensão do feito e a afetação da matéria à corte especial para o exame da matéria prejudicial relativa à constitucionalidade do dispositivo impugnado. Provas. A condenação deve ser mantida se ela foi lastreada não apenas no ato de reconhecimento realizado pela vítima, considerado inválido, mas também nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Importante: ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. Direito tributário. Taxa. É inexigível a taxa de saúde suplementar, prevista no artigo 20, inciso 1, da Lei nº 9.961 de 2000, porquanto sua base de cálculo foi criada pelo artigo 3º da Resolução RDC 10 de 2000. O artigo 3º da Resolução RDC 10 de 2000 estabeleceu, em concreto, a própria base de cálculo da taxa de saúde suplementar, especificamente na modalidade devida por plano de saúde, artigo 20, inciso 1 da Lei nº 9.961 de 2000, em afronta ao princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 97, inciso 4 do Código Tributário Nacional. IPVA. Havendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo pelo pagamento do IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao Detran, excepcionando-se a súmula 585 do STJ. Somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Direito previdenciário. Aposentadoria do trabalhador rural. Não se pode analisar simplesmente a extensão do imóvel rural, devendo-se avaliar a condição do segurado especial como um todo, considerando o contexto do caso concreto. Importante: o tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade rural. Bom, pessoal, terminamos por aqui nosso informativo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, porque isso ajuda o canal, tudo bem? E também é bom pra gente saber aí o feedback positivo de vocês e continuar postando os vídeos. Assim eu vou entender que tá sendo útil na vida de vocês e que é pra continuar postando, tudo bem? Então nos ajude aí com o seu like, comenta também outros conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal, relacionado aí ao direito de uma forma geral e outros também. E compartilha também com outras pessoas, outros colegas que vocês sabem que estão estudando. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!